Olá, nono ano. Vamos dar continuidade ao conteúdo de redação, né? Que na verdade ele é uma ampliação do que a gente já estudou na unidade 1 do livro, que é artigo de opinião. Como eu já conversei com vocês, esse ano, né, e daqui para frente, o gênero argumentativo vai estar presente em todas as situações, né, de produção textual. Por quê? Quanto maior a série, né, mais exige que o aluno tenha maturidade e conhecimento sobre o que acontece no mundo. E para você argumentar, você precisa ter esse conhecimento, né? Argumentar é dar a sua opinião, mas não é o achismo, né? É saber por que está escrevendo e conseguir comprovar, caso seja necessário, o seu argumento. Então, o artigo de opinião, né, ele é baseado no texto argumentativo, né? Embora tenha uma estrutura um pouco mais livre, né, do que o texto argumentativo dissertativo, ele também já precisa seguir determinadas regras. Então, para pensar em artigo de opinião, né, a gente precisa pensar que diariamente nos vemos em determinadas situações onde precisamos nos posicionar. Por exemplo, você é contra ou a favor a pena de morte? Você é contra ou a favor do aborto e por quê? Então, se posicionar sobre determinados assuntos, né, exige da gente conhecimento sobre eles. Não é apenas eu sou a favor, porque eu acho que é um ato ilegal. Mas por que você acha um ato ilegal? Lembre-se que argumentar é justificar sempre, né, o que você está dizendo. Então, o artigo de opinião, né, ele surge quando o autor precisa expressar o seu ponto de vista em determinada discussão. Temos aqui algumas características do artigo de opinião. É um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico, né? Geralmente são temas polêmicos e atuais. Porque mesmo sem estar na discussão do dia, por exemplo, como o aborto, é um tema que sempre vai gerar polêmica e opiniões diversas. Circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas, hoje em dia a internet. Tem como estrutura básica uma ideia central, né, que vai resumir o ponto de vista do autor e sua fundamentação com base em argumentos, construída a partir de verdades. Lembre-se que não existe artigo de opinião, nem nenhum texto argumentativo com ideias criadas, com dados e informações criados da mente de vocês, né? A gente precisa saber se você cita um dado estatístico, de que site foi retirado, né? Então, assim, a fonte onde foi aquela informação. Exige a variedade padrão da língua, né? Diferente de outros tipos de texto que permite a linguagem coloquial, a gente não pode escrever um texto argumentativo, nem um artigo de opinião, muito menos, mesmo sendo pessoal, né, com a linguagem coloquial. Precisa ser a linguagem padrão. Aí temos algumas regrinhas, né? Use a primeira pessoa do plural ou a terceira do singular. Às vezes encontramos em revistas e jornais autores, né, que usam a terceira pessoa, a primeira pessoa do singular. Mas na verdade isso é porque eles já são renomados, já têm uma certa autonomia para isso. Mas vocês, enquanto estudantes, devem seguir a regra de primeira pessoa do plural ou terceira do singular. Verbos predominantemente no presente do indicativo, né, porque expressa o momento, o fato no momento em que se fala. Períodos curtos, né, no máximo 2 ou 3 linhas, evitando orações intercaladas ou ordem inversa desnecessárias. Então, a linguagem tem que ser clara e objetiva. Não fiquem tentando botar uma linguagem para dizer que está escrevendo difícil, quando na verdade não sabe o que está escrevendo. Empregue vocabulário escolarizado, evitando termos coloquiais, gírias, afirmações extremas e generalizações. Temos alguns exemplos de artigos de opinião, que eu só vou ler um iniciozinho e vou publicar, vou mandar para vocês, só para vocês perceberem, né, como a gente deve introduzir um artigo de opinião.
Nesse caso aqui, o tema foi solidariedade nesse período da pandemia e eu quero que vocês observem um pouco. A solidariedade se multiplica durante a pandemia de Covid-19. Idosos, pessoas com problemas psicológicos e indivíduos em situação de rua são beneficiadas por iniciativas que se espalham pelo país diante do coronavírus. Neste momento de combate ao novo coronavírus, a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Muitos voluntários têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade social, idosos, mais suscetíveis a complicações do Covid-19 e quem precisa de apoio psicológico. Distribuição de alimentos, doação de produtos de higiene pessoal e consultas grátis são algumas das ações solidárias que se espalham pelo país. São cidadãos e instituições se unindo para enfrentar e superar uma das maiores crises de saúde pública do mundo. De acordo com Cris Fernandes Andrada, professora do Departamento de Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a principal motivação das iniciativas solidárias está relacionada ao reconhecimento da dor do outro. Seres humanos são seres coletivos, que se identificam com a mesma condição diante de crises agudas que ameaçam nossa existência. Explica. Então, nesse artigo de opinião, ela começa explicando o fato, ao leitor, o fato que está acontecendo no mundo e por que a solidariedade tem sido tão importante. Vocês vão acessar esse link depois, que eu vou colocar lá na página de vocês, para vocês terminarem de ler o texto e vamos dar prosseguimento. Vocês vão assistir uma curta reportagem, sobre esse tema solidariedade no tempo da pandemia e a partir do texto que vocês leram, do que estamos vivendo e desse vídeo, dessa reportagem, vocês vão escrever um artigo de opinião sobre a importância dessa solidariedade. Então, produza um artigo de opinião a partir de reportagem das diversas situações de solidariedade que têm sido vistas no Brasil e no mundo nesse período de pandemia. Então, gente, eu espero que vocês estejam antenados nos jornais, lendo os noticiários também na internet. Então, estão bem por dentro desse tema. E a partir disso tudo que temos visto e vivido, que vocês tenham bastante inspiração para escrever o artigo de opinião de vocês. Estou confiante que esse texto vai ser muito bom. Obrigada.